Meu cordial bom dia a todos. É sempre uma alegria estar com vocês, estar nos eventos da Associação Paulistana. A minha sincera gratidão à administração por mais este gentil convite para lhes falar neste evento, neste concílio. Como o pastor La Roca mencionou, nós vamos falar um pouco sobre cristianismo progressista. Há muita coisa que poderia ser dita, muita coisa. Nós não temos tempo para abordar tudo, ou para abordar, muito menos para abordar tudo em detalhes. Nós vamos cobrir alguns pontos e eu acredito que o suficiente para que vocês possam ter uma noção do que é o cristianismo progressista. Muito bem. Cristianismo progressista é uma versão do cristianismo que se apresenta como mais legítima. Ela se apresenta como mais aceitável, mais palatável do que a fé tradicional. O alvo dos progressistas é a fé tradicional. Este é o alvo deles. Roger Wolsey, neste livro que eu tenho aqui, é um título interessante em inglês. Kissing Fish significa o peixe que beija. Peixe que beija. Vocês se lembram que o peixe era um antigo símbolo cristão? Então, a ideia do peixe que beija é o peixe que vai em busca de outro e aceita, recebe. Esse é a ideia do título, o peixe que beija. E daí há um subtítulo, cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. Percebam onde está o foco deles. O foco deles é o cristianismo tradicional. Cristianismo para pessoas que não gostam do cristianismo. Ele diz assim: boa parte dos motivos pelos quais muitos estão deixando a igreja é porque eles não estão cientes do cristianismo progressista ou das congregações cristãs progressistas. Claro, diz ele, esta não é a única razão, mas é trágico que tantas pessoas não estão cientes de que há uma forma de fé que muitas delas haveriam de apreciar bastante. E aqui entra, portanto, o objetivo deles. É uma nova forma de cristianismo para aqueles que não gostam de cristianismo. É exatamente isto. Um outro livro que eu também tenho aqui, Living the Questions, Vivendo as Questões. A ideia é experimentando as questões com as quais o cristianismo está lidando agora. E o subtítulo, a sabedoria do cristianismo progressista. Dois autores, dois pastores evangélicos norte-americanos, Felton e Proctor Murphy, declaram o seguinte: muitas pessoas simplesmente não estão mais nem aí. Não estão mais nem aí. Elas pararam de frequentar a igreja tempos atrás porque nada daquilo que elas ouviam, experimentavam, encontrava eco dentro delas. O envelhecimento e o abandono das igrejas, chamadas linhaduras, é apenas um dos sintomas desse desinteresse e insatisfação com a forma como as igrejas fazem religião. Sem uma reavaliação dos mitos que organizavam a fé cristã, a igreja está fadada, em inglês a expressão é envenenada. A igreja está fadada a se tornar tão irrelevante como muitas igrejas do passado. É exatamente esta a ideia. As pessoas estão deixando a igreja porque não aguentam mais aquela versão rançosa da fé. Não aguentam mais. Eles dizem que aquela forma como a igreja, como a fé está organizada, envolve mitos, é mitológica. E se a igreja não se renovar, ela está fadada ao fracasso. É exatamente esta a ênfase
deles. Se a igreja não se renovar, ela está fadada ao fracasso. Um outro autor, John Shelby Spong, muito popular nos Estados Unidos, escreveu vários livros. Um deles, este aí, Literalismo Bíblico, a heresia gentílica. Literalismo bíblico. Aí você já pode deduzir o conteúdo. Ele está atacando a interpretação literal da Bíblia como sendo uma heresia não judaica. E aí todos nós estamos incluídos nessa heresia. Não somos judeus, pelo menos a grande maioria. Visto que eu considero o literalismo bíblico, o meu computador andou fazendo umas correções e eu não percebi. Ele está... correções do português para o inglês. Visto que considero o literalismo bíblico como uma heresia gentílica, eu sinto a necessidade ardente de expor o fundamentalismo por aquilo que ele é. A menos que o literalismo seja fortemente desafiado na igreja cristã propriamente dita, ele vai, na minha opinião, destruir a fé cristã. O fundamentalismo, que para eles é o cristianismo tradicional, precisa ser desafiado e precisa ser desarraigado. Do contrário, o fundamentalismo, vai destruir a fé cristã. Olhem outros títulos que ele já publicou: Libertando os Evangelhos, Reivindicando a Bíblia para um mundo não religioso, Vivendo em Pecado, repensando a questão da homossexualidade ou do homossexualismo, Ressurreição, Mito ou Realidade. Vocês já podem imaginar qual é a resposta dele. Um novo cristianismo para um novo mundo, porque a fé tradicional está morrendo e como uma nova fé está nascendo. Esses são apenas alguns exemplos, alguns autores, existem diversos outros. Muito bem, qual é o propósito do cristianismo progressista? Portanto, eu já disse, é resgatar a fé daquilo que eles chamam de fundamentalismo. Resgatar o verdadeiro Jesus, o verdadeiro significado de sua vida e de seus ensinos. Por que eles dizem isso? Eles dizem que o cristianismo tradicional não é bíblico. O cristianismo tradicional é produto dos teólogos, não é bíblico. O cristianismo tradicional é baseado em conceitos, não é baseado em prática. A verdadeira religião tem que ver com a prática da fé, não com doutrinas. E o cristianismo tradicional é baseado em doutrinas, dizem eles, conceitos. O cristianismo tradicional não atende às reais necessidades do crente. Quais são as reais necessidades do crente? São aquelas definidas pelas pressões contemporâneas. As reais necessidades do crente são aquelas definidas pela pressão dos dias em que nós vivemos. Por exemplo, o homossexualismo. O cristianismo tradicional é fechado, é exclusivo, ou exclusivista, é intolerante, é literalista. Ele aceita de modo literal, interpreta de modo literal os supostos mitos que existem nas Escrituras, e é fundamentalista. Nós temos tradicionalmente esses termos, liberal, conservador, fundamentalista, tem um outro significado. Nós não nos identificamos como fundamentalistas, nós nos identificamos como conservadores, uma posição equilibrada. Não somos liberais, não somos fundamentalistas. Em geral, essa definição de onde você está, ou o que é uma coisa e outra, tem que ver com o conceito de inspiração. O liberal rejeita a doutrina da inspiração e o fundamentalista acredita numa inspiração mecânica, inspiração verbal, como se a Bíblia fosse resultado de um ditado. Já o conservador aceita a inspiração, mas uma inspiração dinâmica. Deus inspira pensamentos, não necessariamente dita palavras para o escritor bíblico. Esse é o posicionamento da Igreja Adventista e de vários outros segmentos cristãos conservadores. Então existem três posições e normalmente esses termos, fundamentalista, conservador, liberal, tem que ver com a visão acerca da inspiração das Escrituras. Acontece que o liberal olha para lá, o que ele vê? Ele olha para lá, ele só vê fundamentalista. O fundamentalista olha para lá, ele só vê liberal. Discordou deles, é liberal.
discordou deles é fundamentalista. Eles não fazem a distinção que nós fazemos. Portanto, para eles, qualquer coisa que foge aquilo que eles estão defendendo é fundamentalismo e precisa ser mudado. Na verdade, o cristianismo progressista não passa de uma abordagem pós-moderna à fé cristã. Uma completa modificação da fé, vocês já puderam perceber, uma completa modificação da fé pressionada ou causada por uma nova mentalidade que existe no mundo, que é o chamado pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Pós-modernismo é uma nova maneira de pensar, de enxergar a vida, que emergiu no final dos anos 80. Claro que isso não acontece da noite para o dia. É um processo que, em alguns casos, leva décadas. Uma mudança na maneira de ver a realidade, de pensar. Alguns autores dizem que começou mais no final da Segunda Guerra Mundial. Pós-modernismo é uma reação ao modernismo. O modernismo era como os filósofos e sociólogos definem a mentalidade que existia até Segunda Guerra Mundial, começo dos anos 80. E agora as coisas estão mudando, a humanidade não pensa mais da mesma forma, então eles deram um novo nome, pós-modernismo. O que caracteriza o pós-modernismo? Eu acho que passou um monte de coisa aqui. Nossa. O que aconteceu aqui? Nossa. Poderia pôr no começo de novo, por favor? Alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Será que fui eu que apertei aqui? O que está acontecendo? Passou. Vamos lá. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Aqui. A propósito, eu comecei a preparar o PowerPoint, mas não tive tempo de terminá-lo. Então é possível que as duas próximas palestras nós vamos seguir sem o PowerPoint. O que é o pós-modernismo? Uma preocupação com o indivíduo e não com o coletivo. O modernismo se preocupava mais com o coletivo. A valorização do aqui e do agora. O pós-modernismo perde uma grande visão da vida. Perde uma narrativa da vida e do ser humano. O modernismo ainda tinha. O pós-modernismo valoriza só o aqui e o agora. Subjetividade, nada é concreto e fixo. O modernismo ainda buscava verdades objetivas. Embora o modernismo também não seja cristão, mas ele buscava verdades objetivas. O pós-modernismo, nada é fixo, nada é objetivo. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Aquilo que antes era tido como verdadeiro passa a ser visto apenas como uma hipótese a mais no conjunto de hipóteses. Portanto, eles aceitam o multiculturalismo e a pluralidade, que é o fruto da globalização e a valorização de cada cultura. Não existe cultura melhor, não existe cultura pior, portanto, melhor eu não citar alguns exemplos aqui, pelo menos não por enquanto. Mas toda e qualquer cultura é valorizada como legítima, como válida, não importa onde você esteja, quem você é, sua cultura é reconhecida como legítima e como válida. Portanto, eu vi num post recentemente no Instagram de um pastor adventista, pelo menos na época, converter os índios sim, mas mudar a cultura deles? Não, de forma nenhuma. Coisa mais esdrúxula que eu vi no mundo, o cristianismo é uma cultura. Como eu vou converter alguém sem mudar o seu estilo de vida, sem mudar o que ele come, sem mudar o que ele pensa, sem mudar as relações dele com família, com pessoas?
Como? Cristianismo é uma cultura. Multiculturalismo e pluralidade, fruto da globalização, a valorização de cada cultura, fragmentação, mistura e combinação de diferentes estilos, tendências e culturas, tudo é válido, tudo é legítimo. É o seu estilo, está ótimo, o meu é assim, tudo vale. Descentralização, nada do pensamento regido pela igreja, nada do pensamento regido pela Bíblia. Vamos descentralizar, vamos democratizar as ideias, mesmo governos. A banalização, a ausência de valores, um excessivo humanismo. Humanismo é quando o homem se coloca no centro, Deus é tirado. Quando o homem se coloca no centro, então os valores praticamente não existem. E eu vou citar um pouco mais sobre isso mais tarde. Principais influências: o modernismo, o pós-modernismo, embora ele reaja contra alguns dos conceitos modernistas, ele preserva muita coisa que é modernista, como por exemplo a secularização. Secularização, totalmente um abandono do conceito de Deus, um abandono da necessidade de ser religioso, a religiosidade bíblica. A modernização da cultura ocidental envolve um processo acentuado de secularização. O modernismo representou um rompimento com as instituições, crenças e práticas religiosas cristãs. Ele rejeitou o conceito tradicional de autoridade, estou falando do modernismo, substituindo-o pela autoridade da razão. Eu defino o que é verdade. Ciência, materialismo, isso no modernismo. Pós-modernismo continua com essas coisas. A visão de Deus, por exemplo. E outra forte influência no pensamento pós-modernista é o chamado marxismo cultural. Marxismo cultural, se vocês olharem na internet, a primeira coisa que vai aparecer, ele vai ser mais ou menos o seguinte: é uma teoria de conspiração. Primeira coisa que vocês vão buscar, vão ver na internet, é a teoria da conspiração. Eles dizem que o marxismo cultural é uma teoria de conspiração. Mas é só ir nos livros que eles já publicaram. Eles usam essas expressões, essa expressão, marxismo cultural. Eles usam. Eles vêm usando essa expressão por décadas. E o propósito deles é explícito nos livros, nas publicações. Marxismo cultural se destina a derrubar o cristianismo da cultura ocidental. Eles tentaram antes implantar o chamado marxismo material, de Karl Marx, o comunismo. Não deu certo. Mesmo nos poucos países em que ele foi adotado, foi uma tragédia, um fracasso. Nenhum outro movimento na história da humanidade, movimento político, foi responsável por tantas mortes, milhões de pessoas. Marxismo material não deu certo. Agora eles mudaram o foco, agora é o marxismo cultural. E o maior obstáculo do marxismo cultural no Ocidente é a fé cristã. E eles são explícitos no seu esforço de tentar derrubar os valores cristãos e substituí-los por valores humanísticos. O pós-modernismo é grandemente influenciado pelo marxismo cultural. Muito bem. Indo para o cristianismo progressista. O que é então o cristianismo progressista? Ele se caracteriza por um questionamento da tradição cristã. Eu questiono aquilo que eu considero fundamentalista, antiquado, passado. Eles aceitam a diversidade humana. Por quê? Porque tudo é válido. Todas as diferenças são aceitas. Não existe melhor ou pior. Aceitam a diversidade humana. Homossexualismo, qualquer outra sexualidade alternativa, qualquer outra cultura, qualquer outra religião. Forte ênfase na justiça social, no aqui e no agora. Lembram-se quando eu falei? Eles perdem de vista a metanarrativa. Não existe uma história maior na qual nós estamos inseridos. O que vale é só a sua história, a minha história, é o aqui e o agora. Portanto, é uma forte ênfase na justiça social produzida por essa mentalidade. A preocupação com o meio ambiente. A única coisa que sobra para mim é o ambiente, então eu tenho que preservar o ecossistema. Substituição da cosmovisão bíblica por uma cosmovisão humanística. Muito bem. Vamos de forma mais específica agora aos ensinos.
Ok? Vamos de forma mais específica aos ensinos deles. O tempo está correndo e eu não sei se eu vou conseguir cobrir tudo. As Escrituras. Eles dizem que as Escrituras são mitológicas, contêm relatos mitológicos. Culturalmente condicionada, uma mentalidade antiga, pré-científica, e não devo levá-las a sério. Eles defendem graus de inspiração. Na verdade, quando eles falam em graus de inspiração, o que eles realmente estão querendo defender é que a Bíblia não é inspirada, a Bíblia é humana. É isso que eles querem dizer. Mas eles... E aqui está um detalhe. O liberalismo teológico surgiu entre filósofos e teólogos nos séculos, final do século XVIII, começo do século XIX ou século XIX. O liberalismo teológico surgiu na academia, entre teólogos e filósofos. Já o cristianismo progressista surgiu nas igrejas, entre pastores. Essa é uma grande diferença entre o liberalismo e o progressismo. Portanto, eles ainda tentam utilizar a linguagem que nós utilizamos, mas eles dão outro significado à linguagem, às palavras, aos termos que nós usamos. Eles defendem o chamado cânon dentro do cânon. O que significa isso? Existem partes da Bíblia que são mais inspiradas ou mais autoritativas que outras. É o cânon dentro do cânon. Conceito comum entre eles. Chave hermenêutica. Jesus, por exemplo, é a chave para interpretar a Bíblia. Nós falamos isso, mas não da forma como eles o falam, como eles fazem. Nós falamos isso porque a Bíblia tem um propósito cristológico, revelar a Cristo. Para eles, a chave hermenêutica, Jesus, é utilizada para descartar partes da Bíblia que não se harmonizam com aquela interpretação específica. O princípio cristológico. Muito bem. Com relação a Jesus Cristo, um outro ensino. Eles dizem que Jesus é a revelação final de Deus. Bom, esse termo não está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus se revelou aos pais, pelos profetas, de muitas formas, e nestes últimos dias nos falou também pelo Filho. O Novo Testamento, embora Jesus diga, quem me vê a mim, vê ao Pai, o Novo Testamento não coloca a revelação de Deus por meio de Cristo contra as revelações por meio dos profetas e apóstolos. Vocês estão me entendendo? Ela continua, há uma progressividade, mas dentro de uma unidade. Mas eles jogam aqui uma oposição entre uma coisa e outra. Eles dão uma grande ênfase no amor de Deus e no amor de uns para com os outros. Eles não aceitam o conceito de justiça divina. Não aceitam. Só o amor. Eles rejeitam, por rejeitarem o conceito de justiça, eles rejeitam que Jesus tenha morrido em nosso lugar, que é o conceito de substituição penal. Eles dizem apenas que Jesus morreu por nós, não em nosso lugar. Alguém pode falar, mas eu nunca ouvi isto. Às vezes nós temos que prestar atenção não só naquilo que as pessoas falam, mas também naquilo que elas não falam. Quando você não ouve ênfase no pecado, quando você não ouve ênfase na justiça divina, quando você não ouve que a morte de Cristo foi para nos redimir dos nossos pecados, há um problema. Há um problema. Os cristãos progressistas rejeitam a ideia de que Jesus morreu em nosso lugar, que é uma das doutrinas mais sagradas que nós temos. Tem que ver com o plano da redenção. A ênfase deles é na humanidade de Jesus. Jesus como um mestre, um exemplo moral. Esse outro livro aqui, Robin Meyer, resgatando Jesus da igreja. Jesus se tornou refém da igreja, essa é a ideia. Ele chega a dizer que a divindade de Jesus é produto de desonestidade acadêmica. Ele usa essa expressão no livro. A divindade de Jesus é produto de desonestidade acadêmica. Adorar o Jesus divino é fazer um ídolo daquilo que é temporal. Capítulo 1 do livro, Jesus o Mestre. Não o Salvador. Não o Salvador. Você pode dizer, mas eu nunca ouvi isso. É verdade que existem diferentes graus. Nem todos os progressistas estão no mesmo
no mesmo ponto do espectro. Vocês estão me entendendo? Alguns são mais radicais, outros são um pouco menos. Mas em tese, os conceitos são estes, que eles defendem ou, pelo menos, não enfatizam o pensamento tradicional. Um dos ensinos fundamentais para o cristianismo progressista é o chamado panenteísmo. Teísmo clássico, Deus e o universo são coisas diferentes. Deus é uma coisa, o universo criado é outra coisa. Deus criou o universo. Esse é o teísmo clássico, é assim que nós sempre cremos. Existe também o panteísmo pagão. O panteísmo pagão, tudo é Deus. Então, esta pedra é Deus, esta árvore é Deus, este rio é Deus, este é o panteísmo. Tá? Tudo é Deus. No teísmo clássico, Deus é uma coisa, o universo é outra. No panteísmo pagão, tudo é Deus. Os cristãos progressistas vêm com o chamado panenteísmo. Deus está em tudo e tudo está em Deus. É uma ênfase na imanência divina. Imanência é o conceito de como Deus se relaciona com o mundo. Deus se relaciona com o mundo estando presente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Habito com o contrito e abatido de espírito. Deus no mundo, imanência. E a Bíblia também fala da transcendência. Deus está acima. Meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, assim como a terra é mais alta que o céu é mais alto que a terra. A transcendência. Os progressistas acabam, destroem, eliminam a noção de transcendência e enfatizam apenas a imanência. E eles cunharam esta... Na verdade não foi eles que cunharam, foram alguns filósofos antes deles que cunharam o termo panenteísmo. Mas notem o que Spon diz, eu já citei esse autor hoje. Temos que nos distanciar desse Deus do teísmo sobrenatural que põe em perigo a nossa humanidade. Você falar daquele Deus transcendente põe em perigo a humanidade humana. Retornar a um Deus que permeia a vida tão profundamente que a nossa humanidade se torna o próprio meio pelo qual nós experimentamos a presença divina. Deus está na sua experiência, Deus está na minha experiência. É assim que eu experimento o divino. Essa ideia de, inclusive, orar a um Deus transcendente que está nos céus. Não, não é aí. Não é por aí. Você tem Deus, nós temos Deus em nós, Deus no nosso coração. É tudo isto. Isto é tudo para eles. Conceito de panenteísmo. Outro ponto, por eles defendido, é o princípio o conceito da chamada hipergraça. Na verdade, hipergraça nada mais é do que aquela velha ideia do evangelho açucarado, o evangelho diluído, ênfase na graça, ênfase no amor, nada mais é do que a velha ideia com um termo novo, com um rótulo novo. A graça é suprema e a graça é incondicional. Ora, nós cremos nisso, não? A graça é suprema e a graça é incondicional. Eu não faço nada para merecer a graça, eu recebo a graça pela fé em Deus. Eu apenas recebo. Mas quando eles dizem que a fé é suprema, a fé é incondicional, eles querem dizer que a fé não depende, a graça não depende de absolutamente nada antes, não depende de absolutamente nada depois, parece que está tudo certo, mas a graça não conduz a nada depois. A graça não faz modificação na sua vida, ela não conduz a nada. Nada antes, nada depois. Nós vamos falar um pouco sobre isso. A ideia de obediência, o Novo Testamento faz diferença entre as obras da lei, que são meritórias, e as obras da fé, que são a consequência da graça. Certo? As obras da fé são as obras que o cristão, salvo pela graça, vai evidenciar em sua vida. Para eles o conceito de obras ou de obediência é legalismo. Você falou em lei, é legalismo. Quando você introduz a lei na equação, pronto, acabou a graça, é legalismo. Vocês ouviram isso já? Universalismo. Prestem bem atenção. Se a graça é soberana, se a graça não depende de nada antes, nada depois, pergunta, quem vai se perder? Ninguém se perde.
Universalismo é o conceito de que todos vão ser salvos. Todos. Por quê? Porque a graça de Deus é extraordinária. Ninguém vai se perder. No fim, Deus vai salvar todos. Outra ênfase deles, conceito de salvação presente. Eles redefinem pecado. Pecado assume uma outra definição. Pecado tem que ver com justiça social. Pecado é desigualdade. Isso é pecado. Desigualdade. É uma dimensão social de pecado. O futuro pouco importa, é o presente. Salvação não tem que ver com um retorno no futuro de um estado passado. Não, salvação é aqui e agora. Olha esse autor aqui, do Peixe que Beija. Existindo ou não um céu literal, nós somos cristãos não por causa de uma recompensa ou glória futura, mas para viver uma vida fiel a Jesus e seu caminho aqui e agora, para experimentar e compartilhar a salvação, a plenitude e o reino de Deus aqui e agora. Por que eles dão tanta ênfase nas questões sociais, na ecologia? Claro que o cristão é preocupado com questões sociais, é claro que o cristão é preocupado com ecologia, não há nenhuma dúvida disso. Mas a questão deles é que eles não veem mais nada além disso. Não veem absolutamente mais nada. O céu futuro, esqueça, temos que nos preocupar com o aqui e o agora. Aí a ênfase nas questões sociais. Ortopraxia, em vez de ortodoxia. Ortopraxia, isso é um termo técnico. Ortopraxia tem que ver com prática correta. Orthos, em grego, é correto, reto. Praxia tem que ver com prática. Então, prática correta em vez de doutrina correta. Eles não estão preocupados com doutrina, com ortodoxia, eles estão preocupados com vida prática. Todo cristão é preocupado com a vida prática, mas eles dizem que nós não devemos nos preocupar com doutrina, com ortodoxia. Eles dizem que doutrina é lógica humana, que eu pego um texto aqui, eu pego outro texto ali, outro lá, então é lógica humana. A minha construção doutrinária é lógica humana. Fé, dizem eles, é seguir a religião de Jesus, não acerca de Jesus. Fé não tem que ver com o que eu acredito sobre Jesus, mas com a medida em que eu exemplifico na minha vida a vida de Jesus. Isso é verdadeira religião. ênfase na experiência humana, razão e experiência acima das doutrinas e regras. Eles odeiam regras, eles odeiam regras, eles descartam doutrinas como coisa humana, lógica humana. Eles gostam de falar na liberdade do Espírito, a liberdade do Espírito. O vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é o cristão. O cristão guiado pelo Espírito, nascido de novo e guiado pelo Espírito, ele pode ir em qualquer direção que o Espírito o conduzir. E aí não importa a direção, eles vão falar, é o Espírito que está me guiando. É a liberdade do Espírito. Vocês já ouviram isso? É a liberdade do Espírito. Religião, em vez de cristianismo. Ser religioso é mais importante do que ser cristão. Ser religioso é mais importante do que ser cristão. ênfase no sentimento religioso e na ética. O que é ser religioso? Ser religioso é ter um sentimento religioso. Ser religioso é ser bom. Isso é ser religioso. Isso é muito mais importante do que ser cristão. Portanto, eles defendem o pluralismo religioso. O cristianismo não é a única religião no mundo. Existem verdades em todas as religiões. Vamos estudar essas religiões, vamos integrá-las, não importa a sua origem. É o pluralismo religioso. Nós cremos que todos os que seguem o ensino, o caminho e o exemplo de Jesus, não importa por qual nome, e mesmo se eles nunca ouviram de Jesus, são irmãos e irmãs em Cristo. Vejam a banalização de expressões bíblicas tão sagradas como a expressão em Cristo. Em Cristo.
Nós acreditamos que existem verdades fora do cristianismo, claro, não há nenhuma dúvida disso. Eu poderia dar muitos exemplos para vocês, mas defender a ideia de que não importa a sua origem, isso contribui para a minha compreensão da fé cristã, isso torna essas pessoas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O esforço também por harmonizar a Bíblia e a ciência. O esforço por harmonizar a Bíblia e a ciência. Deixa eu só citar 2 exemplos, rapidinho aqui. Quando o meu tempo acabar, eu não vou estar nem na metade da primeira palestra. Por causa daquela, eles descartam a transcendência de Deus, enfatizam a imanência. Então Deus está aqui. Então tudo que acontece no mundo, são processos divinos. Vocês estão me entendendo? Processos divinos. Então Deus usa os processos naturais. Deus não intervém lá de cima, como a Bíblia fala. Não, Deus usa os processos naturais. Portanto, evolução, por exemplo, é Deus usando métodos naturais. Eles aceitam a evolução e eles tentam harmonizar a evolução com a Bíblia, por exemplo. Um autor, recentemente, William Lane Craig, defendeu o seguinte, publicou um livro recentemente, que vinha ocorrendo a evolução, milhões e milhões de anos, a evolução. Quando chegou no Homo sapiens, então naquele momento Deus criou a alma humana e colocou dentro dele. Aquele foi Adão. E a esposa dele foi Eva. E aí teve início a história bíblica. Evolução e criação. Deus cria a alma humana quando aquele ser evoluiu até o ponto do Homo sapiens. Então ali ocorre a criação de Gênesis. Um outro autor que não é teólogo, é um filósofo, Joshua Suamidas, ele é um cientista. Ele procurou resolver uma tensão. De acordo com a ciência, o DNA humano tem um percentual elevado de similaridade ou de semelhança com o DNA animal. Isso é verdade. Tem a menor dúvida disso. Tá certo? Agora, o problema é que eles focam nas semelhanças, né? Eles não focam nas diferenças. Mas o DNA humano tem uma semelhança grande com o DNA animal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, prestem atenção. Todos os seres humanos vivos hoje na Terra têm um ancestral comum, isso é ciência, isso é científico. Tem um ancestral comum tão próximo de nós quanto 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Todos os seres humanos hoje na Terra têm um ancestral comum tão próximo quanto 2000 anos atrás. Então, como explicar essas duas coisas? Que o nosso DNA é, em boa medida, semelhante ao animal, e como explicar que o nosso parentesco é recente? O parentesco entre nós é recente. Como explicar isso? Aí entra questões genéticas e biológicas. A resposta dele: vinha ocorrendo a evolução, milhões e milhões de anos. Aí, em determinado momento, o Homo sapiens, Deus cria o jardim do Éden, e dentro do jardim ele cria Adão e Eva, no mesmo estágio de evolução daqueles que estavam lá fora. Vocês estão me entendendo? Deus cria o jardim do Éden, e cria Adão e Eva no mesmo estágio da evolução, do Homo sapiens, daquele que estava lá fora. Aí, Adão e Eva se cruzam com os de fora. Então, os descendentes agora passam a ter DNA animal e um parentesco próximo. Assim ele resolve os problemas de semelhança de DNA e parentesco próximo. É assim. As ideias são desse calibre. Daí para lá.
Vamos dar algumas respostas agora. Eu preparei 3 respostas. Eu tenho 10 minutos para a primeira. A palestra número 2 é mais uma e a palestra 3 é uma terceira. Nessas 3, eu estarei agrupando vários pontos. Eu vou ter que acelerar um pouco aqui, senão eu não vou cobrir nem 1/3 do material. Muito bem. Jesus Cristo. Vamos dar algumas respostas a eles. A questão da divindade de Jesus, como eu disse para vocês, eles minimizam, eles rejeitam a noção de divindade, eles rejeitam que Jesus tenha sido Deus, e aí ele tomou a forma humana. Esqueça, olhe para o Jesus humano, isso aqui é o que importa, é o Jesus humano. Eles ignoram a sua divindade, eles enfatizam Jesus como um mestre, um exemplo moral. O que nós vamos fazer com aquelas muitas passagens bíblicas que enfatizam a divindade de Jesus? Se Jesus é o exemplo, o que nós vamos fazer com aquelas declarações de Jesus? Antes que Abraão existisse, eu sou. O que vamos fazer com essas declarações? Eu e o Pai somos um. Eu vim de lá e volto para lá. Ó Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. O que vamos fazer com as declarações do próprio Jesus? Eles não estão preocupados, eles são arbitrários, seletivos, selecionam aquilo que lhes interessa, ignoram aquilo que não lhes interessa. C.S. Lewis, talvez um dos maiores apologistas cristãos do século passado, século XX, declarou o seguinte: alguém que era meramente um homem e disse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, ele seria um lunático, ou o próprio demônio. Você tem que escolher. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou coisa pior. Você pode calá-lo como um idiota, você pode cuspir nele e matá-lo como alguém perverso, ou você pode cair prostrado aos seus pés e chamá-lo Deus e Senhor. Mas não venha com essa bobagem de que ele foi apenas um mestre moral. Se você tem um mínimo de coerência em sua leitura da Bíblia, não venha com essa bobagem de que ele era apenas um grande mestre moral. O testemunho bíblico é abundante dos apóstolos e do próprio Jesus quanto à sua divindade. No fim das contas, vocês vão ver, no frigir os ovos mesmo, qual é o ponto ali. Jesus e o Antigo Testamento. Lembram-se da tal da chave hermenêutica, o princípio cristológico? Eu interpreto tudo à luz de Jesus, mas para eles, eu uso isso para descartar aquilo que não me interessa. Por exemplo, Jesus falou alguma coisa sobre o homossexualismo? Não. Então, aceita-se o homossexualismo e descarta-se aquelas partes da Bíblia em que questionam o homossexualismo, porque Jesus nunca nada falou sobre o homossexualismo. Jesus e o Antigo Testamento. Jesus pautou sua vida e seu ministério pelas Escrituras Sagradas. Jesus pautou sua vida e seu ministério. Eu fiz aqui um breve resumo. Prestem atenção. No deserto, Jesus venceu a tentação por meio do está escrito. Seu sermão inaugural em Nazaré, ele usou Isaías para apresentar suas credenciais messiânicas. No Sermão do Monte, deixou claro que não viera para anular a lei e os profetas, mas para obedecer-lhes. Ao saber do encarceramento de João Batista, Jesus utilizou Isaías, além de Malaquias, para exaltar o ministério daquele que foi seu precursor. Nas disputas com os escribas e fariseus, ele os repreendia por violarem os mandamentos de Deus, reafirmava o conteúdo das Escrituras e, por meio delas, justificava suas ações. Quando testado por um mestre da lei, um escriba, Jesus mais uma vez recorreu às Escrituras, deixando claro que o está escrito continuava a ser autoritativo para o ser humano. Mesmo acontecia nos seus debates com os saduceus. Jesus sempre reconheceu os mandamentos de Deus e esclareceu, recorrendo a Moisés, que o princípio da obediência é o amor. Ao aproximar-se de Jerusalém, onde em breve seria morto, ele diz que as profecias messiânicas referentes à sua morte seriam todas cumpridas. Na última semana antes da crucificação, ele continuava apelando às Escrituras para legitimar suas ações. Na última ceia com os discípulos, voltou a reconhecer a autoridade da Bíblia, ao se submeter voluntariamente ao seu destino profético. Pouco antes de deixar o cenáculo, citou Zacarias para explicar aos discípulos o que os aguardava. Na cruz, usou os salmos para expressar o temor da eterna separação do Pai. Após a ressurreição, repreendeu os discípulos por não crerem em tudo o que está escrito na lei e nos profetas, Lucas 24. E um pouco antes de ascender aos céus, mais uma vez ressaltou a importância das profecias, destacando que elas deveriam ser a base da pregação e do testemunho apostólico. Cadê
Cadê a evidência de que Jesus não valorizava as Escrituras? Me mostrem um único texto. Jesus valorizava o Antigo Testamento. 10% das palavras de Jesus registradas nos Evangelhos são extraídas do Antigo Testamento. Das palavras de Jesus. Jesus citou passagens explícitas de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Salmos, Isaías, Oséias e Malaquias, Zacarias, explícitas. Ele se referiu à criação de Adão e Eva, a morte de Abel, a corrupção dos dias de Noé e do dilúvio, a corrupção dos dias de Ló, o fogo que desceu do céu, a mundanidade da mulher de Ló. Ele se referiu à fé de Abraão, Isaque e Jacó, falou de Moisés e a sarça ardente, falou de Moisés e o maná, falou de Moisés e a serpente de bronze, Davi o pão da proposição, falou de Salomão e a rainha de Sabá, falou de Elias e da viúva e da fome, falou do leproso Naamã, falou da morte de Zacarias, falou de Daniel e a abominação da dissolução, falou de Jonas e o peixe, falou de Jonas e o arrependimento dos ninivitas. Irmãos, Jesus baseava suas mensagens nas Escrituras, do começo ao fim de seu ministério. Não há um único exemplo sequer de Jesus dizendo, não é bem assim, não foi bem assim. Me mostrem um único exemplo sequer. Não existe, simplesmente não existe. Jesus enfatizou a contínua autoridade das Escrituras. Contínua autoridade. Lembram-se da parábola, aquela história meio estranha do rico e do Lázaro? Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, o rico morre e vai para o inferno. Aí o rico está lá sofrendo e ele olha para Abraão e fala, pai Abraão, seguinte, eu tenho ainda vários irmãos, manda Lázaro lá falar para eles para se arrependerem, porque o negócio aqui é complicado. Você se lembra da resposta de Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? O Antigo Testamento, as Escrituras da época, do dia. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Não, pai Abraão, o senhor não entendeu. Eles não são bons cristãos, não. Eles precisam mais do que isso. Se alguém ressuscitar dentre os mortos, aí eles se convencerão. Jesus falou, qual foi a resposta de Jesus? Se não creem em Moisés e os profetas, tampouco acreditarão se um morto ressuscitar. E poucos dias depois, um morto chamado Lázaro ressuscitaria. E olhem o capítulo 11 de João, eles tentam matá-lo. E matar também Lázaro, que é a evidência da ressurreição. Irmãos, Jesus sempre reconheceu a autoridade bíblica. Mateus 5, 17 a 20, eu vou ter que ir. 1 minuto e meio. Posso ir um pouquinho mais? Tem o aval do presidente agora. Tem o aval do presidente. Acabo de receber o indulto presidencial. Para ir um pouco além. Abram sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 5. Eu já estudei essa passagem com vocês em outros momentos, mas essa passagem é uma das coisas mais extraordinárias dentro desse tema, e ao mesmo tempo ela mostra quão ridícula é a ênfase daquelas pessoas, dos progressistas, dos liberais. Versículo 17, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Lei e os profetas, o Antigo Testamento. As Escrituras dos dias de Jesus. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. O que significa cumprir? Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Eu posso não saber exatamente o que significa cumprir, mas eu sei o que não significa. O que não significa? Revogar. Não significa revogar. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Enquanto durar o céu e a terra, a lei continua. Seja lá o que Jesus quis dizer pelo termo cumprir, uma coisa está clara, não significa revogar, abolir, anular. Não significa isso.
Pois aquele que violar um desses meus mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Isso aqui é uma expressão idiomática hebraica que significa não vai entrar. Aquele, pois, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, que se a vossa justiça não for além, e muito, da justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis. Por que Jesus está introduzindo os escribas e fariseus? Eram eles que ensinavam a lei em Israel. Eram eles que ensinavam as escrituras em Israel, os escribas e fariseus. Aí Jesus dá 6 exemplos daquilo que ele quer dizer. 6 exemplos. Em todos os exemplos, deem uma olhada, versículo 21, o que está escrito ali? Ouvistes que foi dito aos antigos. Versículo 27, segundo exemplo. Ouvistes que foi dito aos antigos. Terceiro exemplo, versículo 31. Também foi dito. Quarto exemplo, versículo 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos. Quinto exemplo, versículo 38. Ouvistes que foi dito. Sexto exemplo, versículo 43. Ouvistes que foi dito. Jesus dá 6 exemplos. Em todos eles ele se refere a algo que foi dito. Jesus está se referindo à Bíblia? Não, não está. É aqui o ponto. Jesus não está se referindo ao Antigo Testamento. Como é que Jesus cita a Bíblia? O Antigo Testamento? Está escrito. Uma outra fórmula muito usada por Jesus: não tendes lido. Sempre que Jesus se refere às Escrituras, ele se refere a algo escrito. Aqui ele está falando, ouvistes o que foi dito. Ele está se referindo à tradição dos escribas e anciãos, como que eles ensinavam a Bíblia, como que os escribas e anciãos ensinavam a Bíblia. Por exemplo, o exemplo de número 3, versículo 31. Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. É assim que os escribas e fariseus ensinavam. Você quer se repudiar da sua mulher? Queimou o feijão? Está tudo certo. Só dá uma carta de divórcio para ela. Vocês dão uma risada? Isso está na literatura judaica. Queimar o alimento é motivo para divorciar-se da esposa. Está na literatura judaica. Tá certo? O que foi? Vocês gostaram? A reação de vocês é porque vocês gostaram? Se pudessem voltar no tempo e ser judeu, né? Vamos lá, o exemplo 3, versículo 31. Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, está cometendo um grande erro, está violando a lei. Quem que está citando a lei? Jesus. Jesus está corrigindo a interpretação dos escribas do Antigo Testamento, a interpretação que eles dão ao Antigo Testamento. Não é Jesus citando, quando diz assim, ouvistes o que foi dito. Jesus não está citando a Bíblia, ele está citando como os escribas e fariseus citavam a Bíblia. Ficou claro essa questão? Dê uma olhada aqui. Eles gostam desse exemplo aqui, os progressistas gostam do exemplo de número 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então eles dizem, estão vendo como Jesus está mudando o princípio do olho por olho, dente por dente? Jesus está mudando o princípio. É a única passagem que eles citam. Mas a interpretação deles é um desastre. Queridos, vejam bem. O olho por olho, dente por dente, ou a chamada lei de Talião no Antigo Testamento, não era destinada a justificar a vingança. A lei de Talião, ou retaliação, Talião vem da palavra retaliação, não era usada para justificar a vingança. Ela simplesmente significa assim: o castigo é equivalente a
a culpa. Então, se você quebrou o dente de alguém, você vai pagar com o dente. Se você furou o olho de alguém, você vai pagar com o olho. Irmãos, esse é um princípio bíblico. Naquela teocracia do Antigo Testamento, o castigo é equivalente à culpa. Você fez isso, você vai pagar com isso. Mas quem determinava a aplicação da lei? Era a parte ofendida? Não. Era o conselho de anciãos, era a corte, eram os juízes. Os juízes julgavam, determinavam que havia a culpa, muito bem. Agora, os juízes, o conselho de anciãos aplicava a pena. Não era a parte ofendida. O olho por olho, dente por dente, não é uma lei destinada à vingança pessoal, à retaliação. O que os escribas e fariseus ensinavam nos dias de Jesus? Eles usavam a lei de talião para justificar a vingança. E eles tinham em mente principalmente os romanos, os opressores. Então, fez mal para você? Pode retribuir, pode ir fazer. Não é esse o espírito da lei de talião? O espírito da lei é um princípio de justiça. A pena corresponde ao crime, à culpa. Mas nunca se destinou a ser usado como instrumento de vingança. E nos dias de Jesus, era usado como instrumento de vingança. Portanto, Jesus não está mudando o Antigo Testamento de forma nenhuma, ele está interpretando o Antigo Testamento de forma correta. De forma correta. Irmãos, eu poderia me demorar nisso aqui, mas vamos adiante. O que significa cumprir? Não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. À luz do contexto, Jesus veio fazer valer. Jesus veio confirmar. Ele veio validar a lei e os profetas. Ele não veio para destruir. Eram os escribas e fariseus com suas interpretações casuísticas que distorciam a lei e os profetas. Ouvistes o que foi dito, ouvistes o que foi dito. A tradição dos anciãos, a tradição oral, como eles interpretavam a lei. Jesus e o Novo Testamento. E acho que com esse slide aqui eu termino. Jesus e o Novo Testamento. Eles dizem, os progressistas dizem, não, é só Jesus. Você tem que usar Jesus para interpretar o Antigo e para usar o Novo, e interpretar o Novo Testamento também. E eu vou dar um exemplo, já falei, mas vou ser mais específico. Eles dizem assim, Jesus não falou nada sobre o homossexualismo, então o que Moisés falou está errado e o que Paulo falou está errado sobre o homossexualismo. Então eles descartam o Antigo Testamento e descartam o Novo Testamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curioso, muito curioso. Vocês vão entender. Jesus deixou alguma coisa escrita? Não. Como que eu sei sobre Jesus? Por aquilo que os apóstolos escreveram. Se os apóstolos não têm autoridade, então Jesus não existe. Eu não tenho Jesus. Sem os apóstolos eu não tenho Jesus. Vejam a incoerência ridícula, absurda. Sem os apóstolos não há Jesus. A primeira geração de cristãos, sim, esteve com Jesus. Como João fala, aquilo que nós vimos, ouvimos, tocamos. Mas nós não somos parte da primeira geração de Jesus. Não ficou nada gravado. Não há nenhum vídeo disponível. Jesus não escreveu nada. Eu dependo totalmente dos apóstolos e seus associados para saber, para conhecer a Jesus. Então, se os apóstolos não têm autoridade, não há Jesus, não existe Jesus. Quem são os apóstolos? O que Jesus fez com eles? Em primeiro lugar, Jesus os chamou. Em segundo lugar, Jesus separou. Terceiro, Jesus capacitou. Quarto lugar, Jesus inspirou. Quinto lugar, Jesus falou, agora vão e proclamem o Evangelho. Jesus os enviou. E ele falou, eu vou dar para vocês as chaves do reino. Que vocês abrirem aqui será reconhecido no céu. Seus esforços evangelísticos vão ser reconhecidos no céu. Jesus revestiu os apóstolos de autoridade. Irmãos, isso é bíblico. Eu estou lendo Jesus quando eu afirmo isso. Então, se os apóstolos não têm autoridade, não há Jesus. Eu não tenho Jesus. Jesus desaparece para qualquer geração que não tenha sido a primeira geração de cristãos.
E, finalmente, a importância da doutrina. Notem, eles dizem que doutrina não é importante. Dizem que é lógica humana. A doutrina bíblica pressupõe algo muito básico com relação às Escrituras Sagradas. A doutrina bíblica. Sim, a doutrina são teólogos pegando aqui, ali e lá e pondo junto. Isso é verdade. Mas o que teólogos fazem? Tirando dali, dali e dali. A doutrina pressupõe algo muito simples, que é bíblico. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus é o autor último das Escrituras. Então, quando eu pego um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, eu estou pegando aquilo que quem falou? Deus falou. Eu estou pegando aquilo que Deus falou. E agora eu estou organizando de uma forma lógica, coerente, respeitando o sentido original do texto, respeitando o contexto, respeitando a intenção original do autor. Então, quando eu faço o meu dever de casa, muito bem, eu tenho isto aqui, é o que a Bíblia ensina sobre o estado do homem na morte, é o que a Bíblia ensina sobre salvação, é o que a Bíblia ensina sobre... Vocês estão me entendendo? Então, doutrina nada mais é do que o reconhecimento da autoria divina das Escrituras. Não é lógica humana. Lógica humana é aquela forma humana de expressar. Pedro, lendo Paulo, ele falou, Paulo é complicado. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tem coisa lá que Paulo escreve que dá trabalho para a gente, é complicado. Pedro já tinha dificuldade com Paulo. Se você tem dificuldade com Paulo, você está bem acompanhado. A mente de Paulo era complexa. Esse é o lado da lógica humana. Mas a Bíblia não é resultado de lógica humana. É Deus se revelando na história de Israel, na vida dos profetas e dos apóstolos e na vida da igreja. Irmãos, o que está por detrás da ênfase progressista, e eu disse que eu ia chegar nesse ponto, é desacreditar a palavra. Desacreditar a palavra. Eles querem um cristianismo à sua moda, ao seu feitio. E mesmo quando usam o chamado princípio cristológico, eles estão sendo arbitrários, estão sendo seletivos, não estão dando uma interpretação correta e completa àquilo que nós lemos nas Escrituras. Muito bem, esta é só a primeira parte. Obrigado.